Pessoal, em um mundo marcado por expectativas sociais e padrões pré-estabelecidos, o indivíduo muitas vezes se vê confrontado com a pressão de se conformar aos moldes impostos pela sociedade. Por isso, a psicóloga Rejane Ferreira está aqui para falar do tema A Coragem de Ser Singular, de Ser Quem Se É. Rejane, querida, bom dia! Bom dia, Cleide. Tudo bem, minha querida? Feliz segunda-feira. Amém! Feliz quando você está aqui comigo, né? Ó, você me desculpa aí a intromissão, de eu querendo ser psicóloga da vida e falando desse tema aí sobre... Mas eu falei, eu é que penso assim, né? A questão é individual, porque eu não sou nenhuma profissional para ficar falando com certeza, né? De uma questão assim, que a gente já até discutiu aqui, sobre suportar os desaforos, suportar as agressões, suportar o outro, que às vezes pune a pessoa e ela nem tá sabendo o que é que ela tá sendo punida, mas ela tá lá se mantendo nessa relação, né? É verdade, mas o nosso tema aqui hoje é preciso ter coragem para ser singular, Rejane? É preciso. Então, olha, a gente pensa assim, mas a gente já não nasce com essa singularidade? Biologicamente, sim. Né? Se a gente tiver 8 bilhões de pessoas no mundo, são 8 bilhões de digitais diferentes. Mas, subjetivamente, nós somos tão formados psiquicamente através do outro que tem uma chance muito grande da gente conduzir o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar, a nossa relação com a gente e com o mundo num formato padronizado, num formato de acordo com aquilo que eu entendi que o outro queira de mim, que o mundo espera de mim. E o ser humano, ele vai, Cleide, na medida que ele vai nascendo e ele vai se desenvolvendo, ele percebe, nós nascemos, mesmo nascendo, né, com 9 meses de gestação, psiquicamente a gente é ainda prematuro, a gente precisa absolutamente do outro. Então, eu vou internalizando como é que eu tenho que funcionar para que o mundo garanta a minha sobrevivência. Então, já começa desde esse início uma necessidade muito grande de eu agradar quem me mantém na sobrevida, porque é aí que eu vou continuar existindo. Então, a gente tem uma tendência desde muito jovem, desde muito bebê, a fazer aquilo que o outro pede para mim, porque eu entendo que é o outro que vai trazer a garantia da sobrevivência para mim. Só que isso pode perdurar toda uma vida. Então tem chance, inclusive, da gente se fixar num formato, num jeito de ser, que de repente, ao longo da vida, eu vou começando a ter um estranhamento com isso, mas é tão psiquicamente, tão ousado fazer diferente, a pessoa acha que é tão desesperador, que aí ela se acovarda e aí que entra a tal da coragem que você me perguntou. Se a gente não tiver muita coragem para fazer diferente, a gente corre o risco de passar uma jornada de vida naquela mesmice que não nos agrada e teoricamente está agradando o mundo. Vamos supor que Rejane, quando era criança, tinha 4, 5, 6, 7 anos, era bailarina. E dançava, que era coisa linda na pontinha do pé. E depois agora a Rejane, com 35 anos, que é uma psicóloga bem-sucedida e tudo mais, mas tem uma vontade de ser professora de coreografia. Você teria uma coragem assim? Primeiro eu quero agradecer os 35 anos. Eu tenho 44, mas vamos lá. Qualquer mudança que a gente vá fazer, vamos lembrar, então a gente quer a sobrevivência. Outra coisa que a gente quer também, uma certa garantia. Isso. Tudo aquilo que me remete a uma garantia, e aí vamos lá, gente, psiquicamente falando, o que muitas vezes a gente interpreta como garantido? Aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Mesmo que eu conheça as consequências positivas e negativas, é um território conhecido, então eu sei onde pisar, eu sei o que fazer. Quando eu me arrisco para o novo, para o diferente, qualquer mudança, e aí no seu exemplo você foi até muito branda, porque né, troquei uma área ali para uma outra, mas muito próximas, essa mudança, embora toda mudança seja exigente com a gente mesmo, mas a mudança foi muito tranquila. Tem pessoas que têm vontade de fazer uma mudança muito grande na vida.
E aí vem aquele apavoramento. Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho garantia de que essa Rejane, nesse novo formato, vai ser uma pessoa que vai ter ali esse ciclo social? Será que as pessoas vão me entender? Será que eu vou dar conta de me bancar em todos os aspectos da vida? O que eu tenho que desbravar? E tudo isso pode ser tão amedrontador que aí, mais uma vez, ela se refugia num território que ela não gosta muito, mas que é o conhecido para ela. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa vai fazer terapia, é tão ousado isso, porque ela vai precisar ter a coragem de fazer diferente. E fazer diferente mexe nas relações, mexe nas escolhas. Então eu falo assim, quando alguém chega no primeiro momento ali de terapia comigo, eu falo para a pessoa, você topa colocar sua vida em xeque-mate? Porque é isso que a gente faz. E não estou dizendo que vai ficar uma pessoa às avessas, mudar tudo, não é isso. Mas é porque, de verdade, a gente se desloca daquelas posições subjetivas que a gente está muito fixado. Você estava falando aí da mudança, principalmente de profissão. Você sabe que estava me dando um trem aqui assim, ó? Olha. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa complicada. E quando você tem que ter a coragem de fazer essa mudança, porque o que você faz não tá te completando, tá frustrando. Mesmo que eu ganhe dinheiro com isso, porque dinheiro é muito importante. Viver bem é muito importante. Agora eu vou cair o meu padrão de vida, mas eu vou ficar mais feliz. Isso também tem que ter coragem. As mudanças, elas são ousadas pra gente e elas são ainda interpretadas de uma maneira ainda mais ousada quando eu quero algo que a cultura, no geral, não está de acordo. Então, vamos imaginar, eu vou trocar uma profissão, teoricamente, de muitos status sociais, de muita rentabilidade, por uma outra que é mais arriscada. E aí, mas como assim? Mas você vai abrir mão disso para isso? Você vai... Agora, gente, nós estamos vivendo uma era, Cleide, que isso é muito mais possível. Isso é muito mais frequente. Antigamente, pessoal, até mais ou menos a primeira metade do século XX, o mundo era ainda mais padronizado. O mundo era um mundo vertical. Então, tinha alguém que mandava, alguém que obedecia, as regras eram super rígidas. E aí a pessoa sofria porque ela tinha que se sucumbir à regra e quem não se sucumbia era massacrado socialmente. Hoje não. Hoje não é que seja fácil, tá? Mas hoje é bem mais viável eu assumir uma posição diferente do que aquilo que minha família projetou em mim, do que a sociedade acha que eu tenho que ser, do que antigamente. Agora, mesmo assim, eu tenho que me responsabilizar, me envolver com essa minha escolha e entender, inclusive, que a vida é incompleta, que eu vou ter ganhos com aquilo e que vou ter outras coisas também que eu não vou conseguir atingir. Vamos sair um pouco desse ideal, né, dessa idealização de ser humano e vamos adentrar para aquilo que a gente é e curtir a nossa originalidade. Teve uma atriz roteirista de teatro, ela é maravilhosa, brasileira. Me perdoe, eu esqueci o sobrenome dela, é Grace, o nome dela. Ela falou uma frase esses dias que eu amei. Ela falou assim: bem-aventurados os inadequados, porque é deles o reino da originalidade. Eu achei isso, assim, só artista mesmo. Artista é uma prova viva de uma pessoa que olha e enxerga aquilo que ninguém mais viu. Mas ele entendeu, ele viu. Agora, ele vai colocar isso no mundo. Então, a gente tem que ter essa inspiração para falar assim, ok, tem vários valores, princípios éticos, morais, que eu aprendi com a minha família, com a minha cultura, mas tem ali tonalidades, tem contornos, tem um jeitinho de funcionar que é muito só meu. E eu preciso me permitir usufruir mais disso. E gostar disso. E gostar disso. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Eu que agradeço.